Desde que as redes móveis foram concebidas, elas sempre foram desenvolvidas para atender as demandas de grandes cidades. Isso criou uma deficiência no atendimento das áreas remotas e rurais que até hoje não foi superado. As redes 5G estão evoluindo de novo para atender as demandas dos grandes centros, maior vazão, internet das coisas e menor latência. Mas há um cenário extremamente importante que está sendo deixado de lado mais uma vez, que é a cobertura em áreas rurais e áreas remotas. O objetivo desse projeto é desenvolver uma forma de comunicação em áreas remotas que seja eficiente e também de baixo custo. E para isso a gente usa as mais recentes técnicas de comunicação sem fio. A gente utiliza técnicas de rádio cognitivo, que usa o espectro que está disponível em áreas rurais e não está sendo utilizado pelas estações de TV. E também a gente utiliza as mais robustas técnicas de comunicação, tanto usando múltiplas antenas de transmissão e de recepção, como também usando os mais potentes códigos corretores de erro. Com isso, a gente é capaz de levar uma alta vazão, até 100 megabits por segundo, a distâncias de até 50 km da estação radiobase. Uma área maior de cobertura permite que um número menor de pessoas por metro quadrado sustente essa rede de forma economicamente viável. Esse é o sucesso da rede 5G Range, levar a internet onde ela é necessária, para quem precisa, a um baixo custo. Esse é o diagrama em blocos empregado na camada física do sistema 5G Range. Ele é composto das mais recentes técnicas de comunicação digital, como, por exemplo, nos códigos corretores de erro, a gente utiliza os códigos polares ou LDPC, que são os dois códigos mais potentes conhecidos hoje nesta área. Nós também empregamos aqui uma modulação que é a GFDM, uma modulação muito mais flexível, muito mais genérica do que aquela empregada no sistema 4G. Isso permite que a gente consiga moldar o sistema para diferentes situações de comunicação. Então, a gente precisa então ter uma baixa emissão fora da faixa ou então uma baixa latência, a gente consegue moldar o sistema para atender as demandas dos usuários, isso tudo sob demanda. Também nós empregamos sistemas MIMO 2x2. Esse sistema MIMO 2x2 emprega duas antenas transmissoras e duas antenas receptoras que podem ser usadas de duas formas distintas. Se os usuários estiverem perto da estação radiobase, esse sistema provê um ganho de multiplexação. Então a vazão do usuário, a taxa que o usuário vai observar, cresce de forma linear com o número de antenas. A gente consegue até mesmo dobrar a taxa de transmissão desses usuários. Quando esse usuário se afasta da estação radiobase e fica distante dela, esse sistema comuta, então, deixa de oferecer um ganho de multiplexação e passa a oferecer um ganho de diversidade. Esse ganho de diversidade, então, provê uma melhoria da relação sinal-ruído do usuário, melhora a qualidade do usuário e, com isso, ele consegue manter a conexão mesmo quando ele está a distâncias muito grandes, até 50 km de distância da estação radiobase. Do lado do receptor, nós fazemos toda a parte inversa desse processo, onde nós temos aqui a parte de recepção com duas antenas, fazemos também a demodulação de FDM e utilizamos então os decodificadores LDPC e Polar para corrigir os erros introduzidos pelo canal. Todo esse sistema aqui garante uma baixa emissão fora da faixa, uma excelente eficiência espectral e com isso a gente consegue atender as demandas equivalentes àquelas que a gente tem hoje numa rede LTE, mas provendo essa conectividade no campo. Então a gente consegue levar a qualidade de experiência dos centros urbanos para aquelas pessoas que vivem em áreas afastadas. Com o sistema 5G Range, a gente consegue agora levar uma série de novas aplicações para o campo. Aqui nós temos algum exemplo do que um enlace de longa distância pode proporcionar para quem vive em áreas remotas e áreas rurais. A primeira delas é a questão do uso de drones para a agricultura. Com esse sistema nós podemos então coletar imagens em tempo real, usando drones, identificar quais áreas da lavoura, por exemplo, está sendo atacada por um tipo de praga e usar um drone de precisão, um drone de pulverização de precisão, para levar o agrotóxico necessário apenas naquele ponto. Com isso a gente garante que essa praga vai ser atacada de forma efetiva, usando uma quantidade mínima de agrotóxico apenas onde é necessário, evitando então o uso discriminado de tóxicos na proteção dessas lavouras. Outra aplicação seria a parte de monitoramento de máquinas. Nesse ponto a gente pode utilizar esse enlace de comunicação com máquinas agrícolas para fazer controle dessas máquinas à distância. Então a gente pode até usar mesmo processos autônomos em áreas remotas e também pode ser usado simplesmente para medir a posição desse maquinário e a quantidade de insumos que ele está carregando e assim garantir que o maquinário está cobrindo toda uma parte de uma região cultivada e que a quantidade certa de insumo por metro quadrado está sendo aplicada. Outra aplicação seria então o uso de sensores de solo que são capazes de medir a umidade e o pH no mesmo
E essa informação pode ser utilizada pelo agricultor para ligar o sistema de irrigação apenas onde necessário e quando ele é necessário. O algoritmo de inteligência artificial pode até mesmo tomar essa decisão por conta própria e todo esse sistema de monitoramento e também de irrigação do solo pode acontecer de forma autônoma, né, sem intervenção de humanos. A parte de monitoramento do clima também é extremamente importante para os agricultores, porque com isso eles conseguem saber qual que é o microclima da sua propriedade. E com essa informação eles podem tomar ações corretivas na iminência de geadas ou mesmo de secas muito grandes, onde há risco de incêndio. Então a informação local de como está o clima na região pode ser uma ferramenta muito grande, né, muito importante para o aumento da produtividade em áreas remotas. O monitoramento de gado também é outro ponto importante. Com isso aqui a gente consegue instalar colares em animais que são capazes então de medir seu posicionamento e sinais vitais também do gado, como por exemplo temperatura e também a parte comportamental do mesmo. Então com isso a gente consegue verificar se um animal está doente, se ele está se comportando de uma maneira atípica para a sua espécie e aí atuar de forma rápida para sanar algum surto de doença que possa estar aparecendo naquele rebanho. É claro que essa rede pode ser utilizada para fazer acesso à internet e também para fazer comunicação de voz. Então esse enlace de longa distância provido pelo sistema 5G Range pode ser usado também para levar a internet, banda larga, para aquelas pessoas que vivem em regiões remotas. Então com isso a gente consegue fechar, né, essa ponte entre a demanda no campo e a oferta de conectividade nos centros urbanos, provendo então uma internet de fato universal. Bom, esse aqui então é o terminal do 5G Range, que está fazendo vez de terminal móvel, seria então a unidade móvel do nosso sistema. Aqui nós temos um PC que faz o processamento em banda base do nosso sinal, a gente utiliza a técnica de rádio definido por software, então toda a parte de processamento do sinal é realizada por uma CPU convencional, um processador convencional, e esse processador então entrega o sinal digital para essa caixinha aqui em cima, que é a nossa interface de RF. O sinal então é sintetizado e então transmitido ou recebido pela estação radiobase através das antenas que estão aqui. Bom, aqui nós temos então a integração desse sistema com as outras aplicações para áreas remotas. A primeira delas então seria aqui a integração com a estação meteorológica, onde então a gente consegue ver aqui todos os parâmetros medidos pela estação meteorológica e também pelos terminais instalados no solo, pelos sensores de solo. Isso aqui então é transmitido pelo nosso sistema para um servidor na internet e a gente consegue observar então nesse quadro aqui todos os parâmetros medidos em tempo real. Para a parte de integração do maquinário, a gente utiliza então o sistema LoRa. Então nós temos aqui uma estação radiobase LoRa. Então com ele a gente consegue fazer a conexão com o maquinário em campo e colher todos aqueles dados referentes a essas máquinas e também mostrar essa interface gráfica que nós temos aqui. E nós temos aqui do lado uma estação radiobase Sigfox, que nesse projeto está sendo usada para fazer a coleta de dados do gado. Então todas as coleiras inteligentes que nós temos trabalham com Sigfox e transmitem a informação para cá. No mapa ali nós conseguimos ver então o posicionamento de todos os animais e maquinários que nós temos monitorado por esse sistema. Tudo isso em tempo real e provendo então informação de primeira mão para os produtores rurais. A rede 5G Range ela faz uso de rádio cognitivo para explorar os espectros não utilizados em áreas remotas. Então aqui que nós estamos vendo então seria o sistema ocupando 24 MHz de banda, todo ele ocioso em uma área remota. Para a gente fazer o uso desse espectro, nós temos que lembrar que o usuário primário seriam então as TVs. Então é necessário fazer um sensoramento espectral, analisar se esse espectro está livre e então fazer a alocação dos canais para os usuários apenas nas bandas de VHF e de UHF que não estão sendo ocupadas. Então o que a gente está vendo aqui agora seria o sinal ocupando toda a faixa de 24 MHz, a máxima banda possível de ser ocupada pelo sistema 5G Range, porque todo o espectro está disponível. Agora nós vamos ligar o excitador de TV, que vai então sintetizar um sinal de TV, né, entrando no ar em uma dada banda. Então o sistema de monitoramento das unidades móveis vai permitir então identificar a presença desse usuário primário e com isso aquelas portadoras deixarão de ser utilizadas. Bom, aqui nós vemos então a presença do usuário primário. Então isso aqui seria um sinal de TV que foi percebido no espectro
Então, o sistema 5G Range só utiliza as faixas de frequências que ainda estão disponíveis. Aquela onde foi detectado o usuário primário, ela deixou de ser utilizada pelo sistema e com isso o sistema consegue conviver com tecnologias legadas que ocupem a mesma faixa espectral.